Olhe bem para esse mapa, você está vendo a região mais perigosa do mundo, onde se concentra conflitos como Rússia versus Ucrânia no leste europeu, Índia e Paquistão no sul da Ásia, a guerra de Israel contra o Hamas, o Hezbollah e os Houthis no Oriente Médio, e ainda guerras civis sem fim na Somália, Sudão e Líbia, na África. Todos esses conflitos estão impactando diretamente a indústria de defesa no mundo, que, por sua vez, acaba retroalimentando mais guerras à medida que aumenta as capacidades dos grupos em conflitos, prolongando o sofrimento e as crises humanitárias. As importações de armas e equipamentos militares por parte dos países europeus, especialmente os membros da OTAN, cresceram 155% entre 2015 e 2024. Esse aumento está totalmente ligado à guerra entre russos e ucranianos. O governo ucraniano se tornou o maior importador de armas no período de 2020 a 2024, respondendo por 8,8% do total global. A dependência militar da Europa em relação aos Estados Unidos também cresceu muito. Foi de 52% para 64% as importações de armas dos países europeus membros da OTAN. Os Estados Unidos fortaleceram sua posição como o maior exportador de armas do mundo. Sua participação no mercado global saltou de 35% para 43% de 2020 a 2024, fornecendo armas para mais de 100 estados, demonstrando uma base de clientes excepcionalmente ampla. Na administração Trump já foram realizadas mais operações militares do que todo o ano de 2024 na administração Biden. Foram ataques aéreos realizados no Iêmen, na Somália, no Iraque e na Síria. Além disso, a Arábia Saudita, uma das maiores importadoras de armas do mundo, acaba de anunciar um investimento de mais de 120 bilhões de dólares em compras de armamentos norte-americanos. Veja o top 10 dos principais exportadores de armas do mundo. Os Estados Unidos controlam quase 50% do mercado de armas do planeta. A França passou a Rússia e ocupa o segundo lugar, com quase 10% das exportações de armas, principalmente para a Índia, Catar, como também para a própria Europa, devido às tensões entre Ucrânia e Rússia. A Rússia sofreu uma forte queda nas suas exportações militares, de 21% para menos de 8%. Tudo isso se deve às inúmeras sanções que o país vem sofrendo e, além disso, precisou reordenar a sua produção para abastecer as suas tropas para enfrentar a Ucrânia, que está totalmente apoiada pelos países da OTAN. O Irã é o principal inimigo dos Estados Unidos e de Israel na região do Oriente Médio. Ainda não está no top 10 dos maiores exportadores de armas do mundo, mas, segundo os dados do CIPRE, registrou um aumento percentual massivo no volume de suas exportações em mais de 700% entre 2020 e 2024. A maioria das armas iranianas tem o destino certo para a Rússia, refletindo um alinhamento estratégico e acordos assinados. Este plano estratégico abrangente, que vem sendo estudado há anos, assinado hoje, e em todos os campos de segurança, econômico, cultural e comercial, seremos capazes de aumentar as relações e fortalecer essas relações uns com os outros. O documento ainda não foi tornado público, mas a embaixada iraniana em Moscou havia indicado que a parceria abrange a cooperação econômica e comercial nas áreas de energia, meio ambiente e questões de defesa e segurança. Outro destino da produção militar do Irã
é o abastecimento de grupos paramilitares que atuam como proxy do governo iraniano. Nós estamos falando do Hamas na Palestina, do Hezbollah no Líbano e dos Houthis no Iêmen. Juntos, eles formam o que nós conhecemos como o eixo da resistência, que combatem as ofensivas de Israel, muitas vezes cruéis e covardes, como nós estamos vendo nesse momento na faixa de Gaza, sempre apoiada pelos Estados Unidos. Fazemos parte de um eixo de resistência, que se estende de Teherã a Bagdá, Damasco, Beirute, Palestina e Saná. É um eixo e a coordenação, sala de operações conjuntas e liderança conjunta para todas essas operações. Enquanto editamos esse vídeo, o presidente do país líder em exportação de armas está em viagem pela Península Arábica em missão diplomática na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Em todos esses países foram fechados acordos e contratos bilionários de venda de armas. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos abastecem aliados árabes, tem isolado o Irã, exigindo o fim do seu programa nuclear. Quem vê essas lindas paisagens não imagina que a região da Caxemira é uma das mais militarizadas do mundo, uma fronteira de alta tensão entre Índia e Paquistão. Esses dois países, potências nucleares, já estiveram em situação de guerra em outros momentos históricos, produto de décadas de colonização predatória realizada pela Inglaterra. As diferenças religiosas entre hindus e muçulmanos e o controle de recursos naturais, especialmente a água na região da Caxemira, inflama a violência do conflito. A Índia é o segundo maior importador de armas do mundo. É uma grande cliente da Rússia. Mas como os russos agora estão com problemas internos, a Índia acabou se aproximando de países fabricantes de armas do Ocidente. E passaram a importar equipamentos e armas, tanto da França, de Israel, como da Coreia do Sul. O Paquistão é o maior parceiro comercial de produtos militares da China. As cenas de guerra no céu entre caças de fabricação chinesa operados no Paquistão e caças franceses operados na Índia parece ser uma amostra de como a tecnologia militar chinesa tem avançado. 5 caças franceses foram abatidos, demonstrando que a correlação de forças entre a Índia e o Paquistão está equilibrada e que, se a guerra não chegar num rápido acordo, seus desdobramentos serão imprevisíveis. Agora confere comigo esse quadro. É o top 10 das maiores nações importadoras de armas do mundo. Ucrânia, Índia, Catar, Arábia Saudita e Paquistão estão entre as 5 nações que mais têm importado armas nos últimos anos. Essa informação vai ao encontro do mapa que mostramos no início do vídeo, a região mais perigosa do mundo. A África tem sofrido cruelmente as atrocidades de guerras civis que compõem o mapa da região mais perigosa do mundo. É o caso da Somália, dividida em conflitos internos desde 1991, da Líbia, que está em guerra civil desde 2011 após a queda do governo Gaddafi, e do Sudão, que vive a maior crise humanitária do planeta, com pessoas expulsas de suas casas pela divisão das forças armadas do país. Esses países africanos em guerra civil não são grandes importadores de armas, e há casos como no Sudão que o Conselho de Segurança da ONU deliberou pelo embargo de armas em setembro de 2024. Tudo supõe que carregamentos de armas entram nesses países por vias paralelas, através de parcerias que cada força em luta articula internacionalmente. São disputas geopolíticas não registradas. Recentemente, o governo do Sudão, liderado pelas Forças Armadas do Sudão, rompeu relações com os Emirados Árabes Unidos, denunciando que esse país tem fornecido apoio militar com fornecimento de armamento
para as Forças de Apoio Rápido, que é uma outra facção militar que combate as Forças Armadas do Sudão numa guerra civil que já dura desde 2023. Eu quero te chamar a atenção para uma modalidade de guerra que está cada vez mais usual, que é a proxy war, ou guerra por procuração. Nós podemos dizer que a Ucrânia é um proxy da OTAN. O que significa isso? A OTAN não tem tropas em guerra direta com a Rússia, mas usa as tropas ucranianas, fornecendo apoio militar, armas, treinamento, apoio logístico e financeiro para que a Ucrânia e as suas tropas possam ficar continuamente em guerra contra os russos. Israel, no Oriente Médio, também é uma espécie de proxy dos Estados Unidos, onde recebe apoio dos norte-americanos com armamento altamente sofisticado, apoio financeiro, treinamento de tropas, para atuar na região combatendo aqueles países ou grupos que os norte-americanos e os israelenses consideram como inimigos dos seus interesses naquela região. Os Houthis, no Iêmen, também é uma espécie de proxy do governo iraniano. Os Houthis recebem apoio militar, apoio logístico, para poder atuar ali na região como membro do eixo da resistência, como nós já explicamos aqui, combatendo as forças israelenses que atuam como adversários do Irã na disputa geoestratégica do Oriente Médio e de toda a região ao redor. Quanto mais instabilidade geopolítica, mais demandas por equipamentos militares e armas, consequentemente, mais guerras prolongadas e a ampliação do terror das crises humanitárias. Segundo os números registrados pelas agências ligadas à ONU, o número de deslocados e refugiados ultrapassa hoje mais de 100 milhões de pessoas no mundo. O Sudão é hoje o país que mais tem deslocados e pessoas expulsas de suas casas. São mais de 13 milhões de seres humanos em situação precária, vulnerável e submetidos a todo tipo de violência. Os países da OTAN, que são os maiores importadores e exportadores de armas, consequentemente os mais influentes em quase todos os conflitos e guerras no mundo, são também os mais hostis e agressivos contra imigrantes que fogem de guerras produzidas, na maioria das vezes, pelos próprios países da OTAN. Se você chegou até aqui é porque esse vídeo fez sentido e agregou conhecimento. Então eu te peço em troca que você curta, que você comente, a sua opinião é muito importante para o debate público, e que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, fortalecendo esse canal de comunicação e de análise geopolítica. Até a próxima. Number 4, targeted broad 250, 20 miles, 5,000 low. South Bearfall, just over the ridge. Engage. Come on, Sniper 4.